Mateuzinho. Tá em todas, hein, Mateuzinho? Como é que tá as coisas aí? Tudo certo aí no CT? Tudo tranquilo por aí? Deixa eu aumentar aqui. Aí. Grande Serjão. Boa noite, meu grande amigo Serjão. Como é que você tá? Eu vou bem, Augusto. E você, rapaz? Graças a Deus, tudo certo. Bem, Enchendo o seu saco na sexta-feira à noite, né, bem, Sérgio? Caramba. eu sou caseiro. Sou caseiro, sou caseiro. Já percebeu que eu deixei o cabelo, não pintei mais, dei uma cortadinha, mas tá tudo bem. Deu uma paradinha, né? É, mas eu Como é que gosto, tá, Sérgio? eu vou bem, cara, eu vou bem. E você? Acompanha? Graças a Deus tudo certo. Já retornamos já lá no Mantiqueira, já estamos treinando, estamos na segunda semana de trabalhos aí, né? Já estamos já em reta, porque um mês só de preparação é muito rápido, né, Sérgio? A gente acha que não. É, Um mês passa voando. deve ser um campeonato curto, né, Augusto? Então, eu imagino que seja um campeonato mais curto. O time é bom, vai brigar acesso. Ó, Sérgio, nós montamos o time bem legal, cara. A gente tem bem enxuto, né? São 28 atletas por causa da pandemia. Então nós escolhemos bem a dedo, assim, com todas as limitações do time de segunda divisão, né? Só que a estrutura que a gente tem lá no Mantiqueira é muito legal, Sérgio. Então, sem treinamento isolado, que dá alimentação muito boa para a garotada, o campo já é logo dentro do CT, então não sai para nada. Então isso tem facilitado bastante o nosso trabalho. E o pessoal está gostando demais, a molecada está motivada demais. A gente sabe que é um ano completamente atípico, né? Um ano de muita coisa diferente. A gente está se adaptando a tudo isso. Já fizemos os exames do Covid, daqui a pouco vai ter que fazer de novo, e assim vamos caminhando dia a dia. Tem tudo para a gente brigar, né? O campeonato de grupos, 5 times, classificam os 2 primeiros. A gente sabe da dificuldade que é, mas vamos trabalhar. Porra, legal, cara. Boa sorte. Eu tenho falado com alguns amigos do interior aí. Alguns times também estão. Alguns desistiram, né? Uns estão montando bem para tentar brigar. Por ser pouco tempo aí, de repente, fazer até um investimento legal para tentar subir de divisão. Pô, boa sorte. Eu conheci Nilmara, tá, cara? Eu tive com ela. Você conheceu ela? Que legal. Opa, opa. Na verdade, a gente já se enfrentou, né? Quando eu estava na Portuguesa, a gente já se enfrentou poxa, ela foi me receber, muito gentil. Boa sorte para ela, para você, que as coisas caminhem bem, que vocês joguem acesso. Onde tem gente boa, cara, onde tem pessoas bem intencionadas, eu estou atrás, meu amigo. Eu torço para que dê certo. Que Não é legal, comum, Sérgio, que sabe? Não legal. é comum. Nesse meio que a gente viu portuguesa no Canindé. Falei com o Marchiori, combinamos com ele, né? Aí a gente vai ter uma real situação para ver mais o nível realmente que a gente se encontra, né? Para ver, vai ser o primeiro teste aí, colocar os moleques para correr aí, para a gente ver realmente como é que estamos. Ah, legal, cara. Tomara que caminhe E bem você, esse Sérgio? ano. E você, como é que tá? Então, Como é que tá o Sérgio? Ontem falou que podia ter surpresas. Como é que tá o Sérgio? pois é, rapaz, tá. Na verdade, assim, tá tudo bem encaminhado. Agora eu só deixo o clube anunciar, tá? Agora fica Perfeito. por responsabilidade do clube, mas estou feliz. Acho que eu vou brigar campeonatos, vou brigar performance boas e, porra, sabe, muito contente, cara. Que legal, cara. Futebol precisa Andei, de gente como você. andei gripado, rapaz, fiquei preocupado aí, viu, meu? Porque onde você Qualquer vai, gripe nossa, né? Qualquer gripe nossa, a gente quase morre do coração agora. pois é, rapaz. Não, mas assim, eu tô me sentindo legal, mas por via das dúvidas eu vou me precaver, vou fazer tudo o que tem que fazer para justamente me apresentar
em condições de não dar dor de cabeça, não levar problema, né? A gente vai para tentar fazer as coisas acontecerem, na verdade. Mas Né? estou Com certeza, lá bastante no CT. otimista, feliz, e aguardo agora o clube, o pronunciamento do oficial do clube, aí é eles que decidem se noticia agora ou não. Perfeito. Lá no CT, qualquer espirro diferente, a gente já isola o jogador, já, qualquer Pois é, coriza diferente aí já tá desse jeito. se criou um terror, né? Por questões políticas, a gente já falou disso lá atrás. É evidente que existem preocupações, precauções a serem tomadas, né? Principalmente para nós, né, cara, que a gente que fica no aporte, né? O atleta, a condição é muito pequena, embora algumas coisas tenham É, ocorrido aí, mas são coisas muito leves, né? As consequências ainda não são totalmente preocupantes, mas é evidente que você tem que cuidar, a vida segue. Eu acho que o mundo vai funcionar melhor pós-vacina, né? Não tem como fugir disso, não. Vai ter com certeza. alternâncias aí, vai ter. A vida tem que seguir, né? Não tem como você ficar deixando todo mundo preso, trancado, porque a gente percebeu que isso também não trouxe nenhuma solução efetiva, né? Uhum. E aí a gente tem que fazer dentro daquilo que nos cabe fazer na nossa função, e da liberdade e a possibilidade de fazer as coisas caminharem, voltar à normalidade e torcer para que essa vacina venha rápido, porque de verdade trouxe muito transtorno para muita gente, né? Vidas que se foram profissionalmente, né? A nível de comércio, negócio, tem muita gente ainda em situações muito delicadas. Então tem que haver responsabilidade, bom senso e de verdade, Augusto, eu vejo nesse país a parte política aqui muito pouco interessada no povo em si, de que as coisas Sim. caminhem bem. Sim, é só malandragem, é só... Existem exceções, né? Existe já... Eu já sou fã declarado de Jair Bolsonaro, acho que é um cara decente, correto. Então, buscaram tudo que era possível para ver falcatrua, não. Agora o cara busca no antepassado dele, né? Mas os caras que roubam podem continuar roubando, não tem problema nenhum. Então eu já sou otimista, né? Eu tenho feito algum Instagram, alguma coisa antiga. Minha esposa, minha filha coloca alguma coisa. Há 30 anos atrás eu dei uma entrevista em uma revista e dizia que era o meu grande sonho que o Brasil vê um presidente decente comandando o país. E depois algumas pessoas comentando: será que chegou, Sérgio? Será que chegou? Eu acho que chegou. Muita coisa contra, mas chegou. Nesse aspecto eu tenho certeza Entendi. que chegou. Ah, legal, Sérgio. Sérgio, pegando o gancho desse assunto, cara, do Covid no esporte e tudo, a gente tá vendo uma loucura que tá acontecendo no Flamengo, né? Um negócio assim, fugiu completamente de controle, num clube totalmente negacionista, um clube que eu quis ser o primeiro a voltar a jogar, um clube que foi o primeiro a querer torcida, e de repente a coisa cai lá dentro de uma maneira assim, descontrolada. Ah, ao meu ver, o Flamengo toma atitudes muito precipitadas, assim, quer colocar, às vezes, o carro na frente dos bois. Eu sei que tudo tem que voltar, tem que ter cuidado, mas a gente vê, por exemplo, a foto do avião que saiu hoje, né? Os caras, todo mundo sem máscara, todo mundo e a grande possibilidade é ter sido dentro do avião. Que o ar-condicionado, todo mundo que estava ali dentro quase pegou, né? Aí, coitado, sobrou pro funcionário que tirou a foto, demitiram o funcionário que tirou a foto. Porra, todo mundo postou pra foto, o cara que tirou, coitado do cara, sobrou pro cara ainda. O Pois que, é. que você vê isso do Flamengo? Exatamente o que a gente está dizendo. É responsabilidade, pô. O Flamengo tem um investimento muito alto. Na verdade, a expectativa do Flamengo, de uma certa forma, eu imagino que é de continuar conquistando, né, cara? Um orçamento muito alto, despesas altíssimas. Mas aí entra nisso que você está dizendo, concordo com você plenamente. Eu ia fazer um comentário breve em relação à responsabilidade dos jogadores em si, né? Porque ali, na verdade, é irresponsabilidade dos jogadores em si. Existe o Uhum. problema, o risco. E você vê que em alguns lugares que tem ocorrido, coincidentemente ou não, são jogadores que têm uma vida social intensa, cara. E aí vai se culpar quem, cara? Né? Vai se culpar quem? O Bolsonaro, né? Vamos culpar o Bolsonaro. Então, assim, eu vejo irresponsabilidade, eu acho que o momento é de preocupação mesmo. Na verdade, existe esse sentimento de que, para alguns, a consequência é pequena, né? O efeito é baixo. Cara, é o risco, mas eu vou passar para alguém, eu vou contaminar alguém.
né? Eu sou referência, eu sou visto, eu sou olhado, e as pessoas no Brasil usam tudo por conveniência, né? Tudo é Lembrando, conveniência. Sérgio, que no começo da pandemia o Flamengo perdeu um massagista pelo Covid. Pois Um é. massagista muito querido por todo mundo, faleceu de Covid. Então, eu acho que esse processo é a irresponsabilidade do contexto, e não vão culpabilizar a direção, não. Agora, ali naquele caso especificamente, é quem tá. Alguém tem que dar uma ideia naquele momento. Gente, poxa, peraí, meu, vamos ter responsabilidade. Não estamos com o time esfacelado. A tendência é agravar, né? As pessoas, elas são inconsequentes, elas não avaliam, não têm conhecimento, não têm cultura para avaliar, né? É um contexto aí que a gente tem que discutir e debater, mas resumidamente, é responsabilidade, cara. O que eu estou fazendo como é profissão, com um clube que me paga, que está preocupado em ter atividade, e eu acho que nesse aspecto específico da fotografia ali, naquele momento, vai além. Os jogadores estão ali, tem que haver liderança, alguém tem que dizer, ei, pá, peraí, meu, estamos correndo riscos, cara, né? Sim, sim. E o que você acha da posição do STJD, da CBF? Não, não. Vão jogar, é esse o regulamento, vai ter que jogar. Se vocês têm atletas inscritos, aptos para o jogo, você acha correta essa posição? O Flamengo queria adiar de todo jeito? Eles falaram que não, agora à noite saiu a notícia que o STJD também deferiu o pedido do Flamengo, vai ter jogo sim. Você acha que o campeonato tem que continuar mesmo, tem que manter? E eu vou já deixando também um gancho nisso aí. Nós da segunda divisão, no regulamento, se tiver um surto desse, e a gente só pode 26 inscritos, hein? Se tiver um surto desse, é WO. Não tem essa de suspender jogo, não. É WO. Pois é, boa colocação sua, Augusto. Veja só, eu acompanhei porque a gente milita muito próximo isso. Eu acompanhei tudo. Eu não vi casos. E a carência e a limitação, ela é maior. Ela é maior, o risco é maior. Sabe por que não? Porque o cara tem desejo, tem fome, a oportunidade dele de jogar, o clube está jogando um acesso, está jogando sonho, perspectivas. E eu vi, pelo menos naquilo que teve perto de mim, quase nada. Não ocorreu nada. E as condições são muito mais precárias. Então, mais uma razão para a gente transferir um pouquinho na falta de responsabilidade dos profissionais envolvidos no cenário maior. Em relação àquilo que você colocou, o que eu entendo, existe um regulamento e que todos eles estavam conscientes e cientes disso. Eu só peso uma coisa, eu não sou formado e graduado para tomar uma posição, né? Porque eu acabei de dizer que existe muita gente no prejuízo, né? E que já poderia ter havido um bom senso numa série de situações. Aquilo que se refere ao futebol, a partir do momento que você toma uma posição dessa, todos os profissionais, as pessoas envolvidas, e eu tenho acompanhado e vi que muita gente disse que não haveria tantas consequências, que haveria a necessidade de um reinício. Então, se chegou nesse consenso, eu entendo que aí você tem que cumprir e seguir. Se deveria ter recomeçado ou não, aí, Augusto, de verdade, eu não me sinto capacitado nem da opinião. Porque, obviamente, eu diria, pô, eu trabalho nesse meio, milito nisso, é interessante que isso aconteça. Mas os riscos quais são? Pô, o risco é muito grande, as possibilidades são terríveis, então não tem nada, nem começa, nem inicia. Mas não é esse o cenário, né, pelo que a gente tem visto aí, né, não é esse o cenário. Até porque, como eu disse no início, por tudo aquilo que eu tenho visto e lido, só a vacina vai dar de verdade a condição necessária para que todo mundo possa dizer e se posicionar. Quando isso não ocorrer, vai vir como febre amarela, vai vir como tantas outras que a gente já teve ao longo da história, e que nesse processo, nesse momento, e eu insisto muito nisso, é um problema mundial, mas existiu muita irresponsabilidade e muito oportunismo nesse processo, porque eu só vejo problema de verdade, eu fui ao hospital, pô, o cara olha para você e fala, você tem que fazer teste de Covid. Eu falei, mas eu tô com gripe, eu tô com tosse. Tá bom, vamos fazer o teste. Mas, sabe, o cara já te coloca numa situação que você fica agoniado. Pode até ser que isso ocorra. Mas pô, mas nesse país só tem Covid, cara. Dengue não existe, tem muita coisa ruim acontecendo. E por interesse político, cara, as pessoas só noticiam o que é conveniente para tomar vantagem, para arrecadar, para ganhar dinheiro, para ter
porra, cara, corrupção, para continuar tendo tudo aquilo que o nosso país teve ao longo da sua história, né? Então, a gente acaba defendendo por conveniência, cara, a gente tendo um discurso conveniente, embora não seja esse o meu desejo, de que a gente consiga fazer funcionar o que é interessante para mim. Mas se para mim tiver consequências sérias, que não haja. Paciência, cara. Vamos aguardar o tempo, tem muita coisa mais importante que isso, mas o cenário é esse, Augusto. Eu acho que as coisas vão caminhar, existe bom senso. Como eu te disse, nas divisões menores de São Paulo, quase não se teve, não se vi nada. Eu não vi nenhum caso. É. Isso aqui tem ocorrido, sim, tá? Não estou querendo ser leviano. Não, assim, nós fizemos o teste, no dia da apresentação fizemos o teste. 3 pessoas estavam contaminadas. Um preparador físico e 2 atletas. Um atleta da cidade, ele só foi lá fazer, já automaticamente foi isolado, não apareceu mais no CT. O preparador físico não voltou mais para o CT também, só fez o teste ali. E um atleta que estava ali alojado com a gente. Esse atleta imediatamente foi alojado, passou já a quarentena, o sentido dele acabou. Nós refazemos, fizemos, aí não tem mais. Ali os atletas já passaram, hoje estamos todo mundo zerado. Hoje, graças a Deus, ali está todo mundo. E estamos tomando, Serjão, nós vamos refeitório, todo mundo de máscara, andando ali, todo mundo de máscara, isolamento social, tudo isso aí a gente tem que cumprir. Não adianta, Claro. não custa nada cumprir, Sérgio. Claro, né? Concordo com você. Concordo. Aí a gente pega o exemplo, mudando um pouco de clube, mudando um exemplo de um cara que é completamente modelo, um cara que é completamente referência para crianças, adolescentes. O Daniel Alves, um time numa situação péssima, viajando, ele me posta um vídeo de uma festa na casa dele, lotada de gente, ele com o braço quebrado, tocando. Aí o pessoal fala assim, ele tem direito de fazer o que ele quiser. Eu falo, não, peraí, não é, as coisas não são assim. Não são assim. Quando a gente é famoso, quando a gente tem a escolha na nossa vida, quando a gente é referência para alguma coisa, a gente carrega a responsabilidade. São escolhas nossas. Essas responsabilidades vêm junto com o que exercemos, no papel que nós temos na sociedade. Então, essa parte é importantíssimo todo mundo ter essa consciência. Né? Ele acaba expondo ele mesmo, né? Hoje no aeroporto, eu vi lá a torcida xingando ele pra caramba, ele acaba se expondo os companheiros e expondo a instituição. É verdade. É o contexto. A gente está falando em inconveniência, né? A gente falou você disse aí em relação ao Flamengo. São jogadores já independentes, cara. Já não tem nenhuma necessidade de acrescentar nesse aspecto, sabe? E o futebol é muito egoísta e individualista. E eles vão testando o limite deles. Os dirigentes permitem, né? Você vê, não, então, ninguém toma uma posição, os contratos não protegem os clubes, né? Lá fora, às vezes, as coisas são mais sérias, há mais respaldo. Eu vejo o cenário nosso, de verdade, Augusto, muito pessimista. Mas, ao mesmo tempo que eu sou pessimista, em relação àquilo que me cerca, a minha vida profissional era totalmente favorável, otimista, porque me dá margem, mesmo quando eu não tenho as melhores condições, de fazer melhores escolhas. Desde que eu ande redondinho, desde que se tenha a condição necessária, né, o mínimo básico necessário para fazer andar, você acabou de dizer em relação a você, o Mantiqueira aí, você briga por isso. Aí você só tentar personalizar o time. Aí entra no caráter, no perfil do time, porque é muito similar à concorrência. Às vezes a concorrência tem um orçamento muito alto, mas o procedimento, a importância, a relevância não é o que o teu time está dando. Não é o que o meu time vai dar, sabe? E aí dá equilíbrio de forças, porque senão nós não teríamos muita possibilidade. Você vai, aquele que tem um monetário maior, ele compra o resultado, cara. Não tem jeito. Agora, por ser do jeito que é, né? Às vezes você pega os dirigentes amadores, dirigentes que saem da arquibancada, que não suportam uma pressão, o alambrado fica meio quente, o cara não tem uma posição, não sabe escolher os profissionais que vão estar do lado. O X da questão é você acertar com quem você vai. Se não te faltar nada, eu tenho isso como, poxa, isso é linha de conduta. Eu vou qualquer lugar que eu esteja trabalhando, eu vou conhecer com quem eu vou estar, onde está e qual é a minha possibilidade. Pô, o que está me faltando? Pô, não falta nada. Tem tudo. A minha margem de erro tem que ser menor, pô. Agora eu tenho que ir nas pessoas que eu vou trazer comprometidas com a condição que vai ser oferecida. Né? Eu tenho boas condições.
Então, peraí, meu, comportamento que vai se cobrar de mim é outro, que bate exatamente nesse teor que nós estamos tendo aqui. Agora tem jogador, e isso ocorre também, o cara não vai ser cobrado de nada porque não tem, é uma esculhambação só, o cara vai se sente à vontade, e tem cara que consegue render e produzir mais porque não tem pressão. O cara fala, se der errado, é comigo que ele vai ter que ir, não tem outro, vai me cobrar o quê? Você faz igual. Agora, quando você tem norma, quando você tem conduta, quando você tem respaldo, você tem que saber escolher com quem você vai, porque senão, na hora que você chegar no momento importante, o cara não tem personalidade e maturidade para suportar, para correr riscos, né? O cara não corre Uhum. risco. Quando ele não tem risco, pior do que tá, não fica. Não. Quando tem expectativa, cobrança, eu quero o campeonato. Então, peraí, nós estamos aqui trabalhando em cima de brigar por campeonato. Então, eu não estou considerando correr na parte de baixo da tabela. Eu não quero gratificação para não cair de divisão. Eu quero o principal objetivo. E, poxa, a gente que já teve em todos esses segmentos, hoje, se eu puder fazer escolha, é exatamente, não importa o tamanho. É onde eu tenho a possibilidade de fazer história, de conquistar, de marcar alguma coisa, de terem lembranças da minha passagem. Eu acho isso muito positivo, mesmo que muita coisa conspire contra. Aí eu não aceito. Aí, peraí, dá para outro fazer, cara. Eu venho como adversário, melhor ter adversário assim, né? Mas se a gente tem boas condições, cara, esse cenário todo que nós estamos dizendo aqui, pode ver, basicamente é por exemplo, responsabilidade, e não é onde faltou tem muito dinheiro, não. É onde as pessoas desconsideram a importância que se tem. Aí você vê o Não estamos torcedor. falando de lado financeiro, né? Não estamos falando de dinheiro. Sim, sim. E aí eu entro, porque um dia eu costumo dizer onde eu vou, eu também sentei na arquibancada, meu amigo, eu também torci. Uhum. Obviamente, eu tinha uma formação que eu hoje, mais do que nunca, eu sei que ir lá brigar depois do jogo, ir lá protestar, ir lá querer isso eu não quero, isso não dá resultado, já asseguro. E tem gente que fala, pô, faz pressão que resolve. Aí é o perfil do caráter do time que você tem. Tem time que funciona assim, mas é o caráter do time. Onde está o X da questão, e eu digo isso muito aonde eu chego, Augusto, a partir de agora, sofram, durmam tarde, façam 400 reuniões, mas escolham bem. Porque daqui a 2 meses, tudo que você está economizando agora, você vai sofrer lá depois e com pouca chance de mudança, porque já está feito, já foi feita as escolhas. Então, se você Uhum. tem essa possibilidade, eu digo que é assim que deve ser. E se está tudo estabelecido, se uma regra é essa, a condição é essa, está aí prontinho. Bom, agora sou eu que vou avaliar. Agora, aí meu crivo. Nisso aí vai brigar. Isso aí tem condições de brigar. Estou junto. Eu vou acrescentar. Agora, se eu entender que tudo aquilo que eu estou vendo, embora esteja em ótimas condições, mas o cenário, a história dos caras, aquilo que eles realizam, o comportamento que eles têm, é para diminuir a chance, poxa, vou ficar em casa, cara. Vou ficar em casa assistindo, É. torcendo para os meus amigos, né? Então, lamentavelmente, você tem essas escolhas a fazer. E diante desse contexto todo, equilibra muito, viu? Se equilibra muito as forças. Então, o econômico, ele pode ser importante em dadas condições, mas nesse processo todo aí, posso lhe assegurar que a escolha do caráter, do perfil, da conduta, tem peso 2 da hora que você vai chegar no processo de conquistar alguma coisa. Perfeito, perfeito. Eu penso exatamente igual, exatamente igual. E lá no Mantiqueira, esse perfil, eu só estou lá também, porque o perfil do presidente lá é exatamente esse, o lado humano, o lado sincero. Ali ele não tem, assim, dinheiro para absolutamente nada, vamos dizer assim, mas ele não deixa faltar nada. Eu Não conheci deixa, também. É o mesmo, né? né? É o dono, né? O clube empresa, é dono. Rapaz, que bom. Se você Então tá ele junto, irmão, não. se você tá junto, eu já sou otimista. Eu acho que pelo menos a margem de erro é menor. Futebol é difícil, mas a margem de erro é menor. Obrigado, Sérgio, obrigadão. O time que você disputa alguma coisa esse ano ainda? Tem campeonato esse ano por vir ainda? Ou está jogando ou vai vir. Legal, legal, Ou legal, está jogando excelente. ou vai vir. Se eu começar a te dar dica, você vai matar. Vou pedir mais nenhuma, vou pedir mais nenhuma. Não, mas cara, é lugar bom. É lugar que todo mundo quer trabalhar, vai. É lugar que qualquer profissional que quer ter condições de trabalho, retaguarda, possibilidades, quer estar.
e me escolheram. Ah, Estou excelente. muito feliz, estou muito Excelente. satisfeito. É. E você mais do que merece, né? Você sabe disso. Você é um cara. Eu tava conversando com o Dado hoje, o Dado, que é o presidente lá do Mantiqueira, né? O dono. Ele falou assim: o Sérgio é um cara que se eu tivesse dinheiro eu traria. Ele falou exatamente isso pra mim. É, Se eu tivesse dinheiro, o Sérgio é um cara que eu traria. deixa, Eu entregaria meu time na mão do Sérgio. Ele falou desse deixa eu jeito, te desse falar, jeito. cara. Deixa eu te falar. Pô, eu vou ter que falar isso agora. Você me deu uma possibilidade. Primeiro, agradecer a ele. E, pô, seria um prazer. Quem sabe, futebol, É. a gente não pode desconsiderar nada. Fico muito feliz. Como eu te disse, tive muita de uma impressão, um sentimento legal em relação a vocês aí, teu clube. Acho que a relação humana é muito importante. Acho que você vai ser importante nesse processo todo. Mas isso que você colocou, e eu tenho ouvido de algumas outras pessoas, cara. As pessoas falam assim, pô, Sérgio, eu não posso te pagar. Peraí. E depois de um mês, eu vejo eles contratando um profissional 4 vezes mais. Então, cara, esse Não é o posso te nosso pagar. caso, não é o nosso caso. É, tem muito isso. Agora, eu vejo assim, cara, já que nós estamos nesse assunto, eu vou deixar a humildade de lado, mas eu vou te dizer que o custo-benefício Sérgio Guedes não tem mais em conta, não. Posso assegurar isso. A minha Eu tenho equipe, certeza. Eu tenho certeza disso. as pessoas que eu escolho, as pessoas que estão comigo, costumeiramente próximo a mim, porque a minha amizade vai além do clube que eu estou, porque eu tenho uma relação com representantes de jogadores, com alguns clubes, que Uhum. eu sinto que quando eu estou num lugar e eu quero um jogador, o cara fala, na mão do Sérgio, deixa porque vai voltar melhor. Eu acho isso me enche de orgulho, me dá responsabilidade, mas me enche de orgulho, porque de verdade volta diferente. Se o cara tiver a oferecer, se o cara tiver alguma coisa escondida que está com medo de expor, eu sou o cara que vai instigar ele a jogar para fora, que vai fazer com que ele entregue o que ele acredita, porque às vezes as pessoas dizem que ele não é capaz, ele acredita, né? Isso é muito comum, né, Uhum. Augusto? O cara chega e fala assim, Demais. cara, você não joga nada. Pô, pera, por que não joga nada? Por que não É. serve? Sabe? Eu tento despertar isso no subconsciente dos profissionais, porque existe muita carência nesse processo, e dar valor a quem mereça ter esse valor. Então, eu tenho uma relação muito legal no futebol, tenho muitos amigos, que a partir do momento que foi noticiado o clube que eu vou estar trabalhando, possibilidades de reforçar, de melhorar o time eu vou ter sem altos Uhum. investimentos. Porque Sim, tem pela muita gente confiança que que tem em você. acredita, tem muita gente que acredita naquilo que eu... Porque o discurso meu, às vezes, ele é repetitivo, mas ele não muda. Eu não sou hipócrita de dizer uma coisa para você e falar outra. Eu sou esse cara que está falando aqui, amanhã, Uhum. depois, e se perder é de novo. Só que eu tenho muito critério para fazer as minhas escolhas, para justamente não me dar o direito, né, de dizer, me equivoquei, errei, não era com esse, mas eu digo assim mesmo quando estou com as pessoas, e deixo os clubes que me contratam muito à vontade em relação a isso. Às vezes a gente coloca multa rescisória, isso, aquilo, cara, para mim basta o bigode. Ainda no futebol, para mim basta o bigode. Não deu certo? Eu acho que vai ser muito mais difícil sem o Sérgio. Mas se vocês acham que melhor sem o Sérgio, boa sorte, felicidade. Por isso que eu te digo, cara, estou feliz onde eu vou trabalhar. E se um dia nós estiver junto, cara, porra, quem sabe um dia agora tem etapa, Quem já teve na sabe? primeira divisão várias vezes, quem sabe não regressa. Já teve Série E a B de Campeonato Mantiqueira. Brasileiro. Pois é. É. O Mantiqueira deu azar 3 anos atrás, foi campeão da segunda divisão, aí pegou uma Série A3 ainda, que caíam 6 clubes ainda, né? Difícil um campeonato que Então, você. foi nesse ano que eu conheci Nilmar, que eu conheci o presidente. Aham. Foi nesse ano, um ano realmente difícil. Foi o ano que eu peguei a Portuguesa e o presidente da Portuguesa, na época, e aí vou dizer nome, porque tem muita gente que fala a direção, não, Emerson Coelho, que era o presidente da Portuguesa na época, ele me deu a chave do clube e falou para mim, Sérgio, eu não quero cair, pelo amor de Deus, eu não quero cair. Eu estou assumindo o clube, eu não quero rebaixamento. E aí a gente montou um time que foi quando a gente enfrentou. Eu acho que a gente, eu não sei se empatou, ou acho que foi, não sei se foi 1 ou 2-2, ou a gente ganhou apertado. Foi alguma coisa assim, foi Uhum. infartigetar o jogo. Mas a margem era muito grande, né, cara? Eram 6 equipes Sim, e a gente conseguiu ainda trazer o time no acesso. Fizemos uma história muito legal, né? Acho que a gente já chegou a falar na outra vez isso. Tem um filme até para você oportunamente mostrar para os seus atletas, porque eu não sei qual é o perfil dos seus atletas, né?
Porque o Uhum. jogador, hoje em dia, trabalhar com motivação é muito perigoso, porque os jogadores olham tudo. Muito. Você tem que trabalhar com conduta o tempo todo. A motivação na hora da final, eu acho que não sei até que ponto hoje é benéfico, mas quando você trabalha do início ao fim com o mesmo espírito, com a expectativa bastante intensa, você aumenta a sua chance para no final não se surpreender, não ficar com medo do sucesso, né? E tem Com certeza. esse foi feito um logo aí do Exuberante, que foi o caminho do acesso da Portuguesa Santista. Cara, a gente trabalhava no asfalto, não tinha conversa, não. E nunca vi ninguém reclamar. Então foi É muito. exatamente esse perfil. É exatamente esse E não, perfil que eu acredito. mas não é muito comum, viu, Augusto? Essas coisas, Não é. infelizmente, o futebol, né, o conceito do futebol, até as pessoas que chegam, eles já não têm mais essa expectativa e ela é muito viva no processo do futebol. Se você souber usar no momento certo, com as pessoas certas, essas coisas transformam comportamento e qualidade de time que o dinheiro às vezes não consegue contratar, cara. Mas como é que a gente vai falar? Eu procuro usar isso. E dou conselho, como estou agora dizendo, porque acho que tem outras pessoas como você que está na competição e que vai precisar usar isso, porque às vezes falta o dinheiro, como você disse, Uhum. mas tem alguns outros predicados que se você conseguir acender, né, eu acho que você faz o cara jogar 2x sem a necessidade de trazer um jogador que você tenha que gastar ou que você não possa, né? Tem esse processo. Perfeito. Perfeitamente, é exatamente isso, Sérgio. E a segunda divisão ela tem toda uma característica, né? Ser sub-23, ela dá uma equilibrada, né? Muito grande, né? Esses atletas até 23 anos, o dinheiro é obviamente, como nós falamos, ele é importante ao redor, né? Ele é importantíssimo ali na condições que você vai dar para os seus atletas, na maneira de uma viagem diferente, um dia antes, um descanso maior, uma alimentação melhor. Isso é importantíssimo, um ônibus mais, né, confortável, tudo isso é importantíssimo. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não é importante, que não. Tá Importantíssimo. podendo ter, ótimo, claro, Exatamente, claro. exatamente. Mas se Podendo ter. faltar, se Agora, faltar, dentro de uma competição ali, na escolha do seu elenco, a segunda divisão, para mim, ela tem essa característica: quanto mais caro você trouxer um jogador para essa divisão, pior você vai ser administrar isso aí dentro do clube. às vezes, cara, você tem razão. O pior é que eu não posso discordar de você, porque às vezes existem clubes que têm um aporte financeiro muito bom, e aí é um conflito, porque na teoria o cara que ganha mais ele tem que render mais, mas às vezes ele já está num processo na carreira que ele está priorizando muito mais o financeiro do que uma história, do que uma contribuição significativa. Então aí não compensa ter, concordo com você plenamente, e isso é muito usual na competição, né? É. Eu acho que esse campeonato da Bezinha, a gente costuma chamar aqui, você também, é a cascuda, né? É a Cascuda, cascuda. cascuda. Para mim é o campeonato mais difícil do estado de São Cara, Paulo. esses clubes que já tiveram na primeira divisão, esses clubes que já enfrentaram, que nem você tem aí a Francana, o Jaú, né? América de Rio Preto. Exatamente, cara. Pô, é um martírio, porque é É, muito difícil. Você vai jogar em lugar que às vezes nem para trocar de roupa é problema. Então, se é. você não souber pôr as pessoas que vão conduzir isso, interpretar isso, a tua história, a tua camisa vai ser irrelevante, não vai trazer nenhum benefício, a não ser num processo, se tiver tudo direitinho, na hora do acesso, você jogar para 5, 10, 15 mil pessoas, aí o cara que não está acostumado talvez sinta um pouco, né? E Uhum. acho que o regulamento, uma vez eu falei isso com o Mauro Silva, eu acho que o regulamento da Bezinha deveria ser mais complacente, porque eu não enxergo, Augusto, que o jogador, você necessariamente tem que passar isso para o time profissional, a necessidade de usar muito a base, porque a base, ela já, tanto o clube tem a base. Eu só acho que existem jogadores, porque você tem muita opção no Brasil, às vezes o jogador, e aí é muito mal avaliado, porque tem clubes grandes que não conseguem fazer isso, é um jogador que às vezes ele vai dar certo com 22 anos, cara. Às vezes o jogador vai chegar com você aí no Mantiqueiros e vai falar assim, porra, cara, esse cara tava no Júnior do Santos, do Corinthians, pô, mas ele não jogava lá, cara, porque não era o momento dele, porque não se teve a paciência necessária. E ele vai dar certo no Uhum. Mantiqueira. E se o Mantiqueira tiver estrutura, ele vai ser beneficiado com um jogador de boa qualidade e daqui a pouco, de repente, quem sabe,
um aporte econômico para fazer o ano seguinte melhor, né, cara? Eu acho que deveria Com abrir um certeza. pouquinho para alguns jogadores mais experientes, aquele que já está numa situação não economicamente tranquila, mas com um desejo de transposição de categoria. O cara jogar, de repente, no Mantiqueira, você ter um ou dois jogadores mais experientes que seriam escudo, referência para os jogadores mais jovens, né? Um exemplo no cotidiano, o linguajar deles ali dentro do campo. E depois, quem sabe, encerrando a carreira, o cara, bom, agora o cara vai ser um olheiro do clube, ele vai ser um diretor do clube, ele tem relação, tem vínculo com o clube, sabe? Tem um cargo dentro do clube. Então, Fazer esse um plano de carreira para ele, né? Fazer, vem aqui, esse ano você joga com a gente, né? Rói o osso com a gente aqui esse ano, que você vai estar com a gente aí durante um período. Eu acho que às vezes a preocupação de você fazer um propósito, de ter, rejuvenescer um campeonato onde talvez a relevância e a importância não seja tão significativa do que uma conquista, ou trazer o clube de volta para um cenário melhor, principal. Então, até a nível de público, né? Sim. De repente você trazer um convidativo ao torcedor, que não é o caso agora, mas quando você tiver aí liberado, o cara ir no campo para ver um jogador que um dia ele teve como ídolo, isso leva público, né? Desde que o bom cara, como você bem colocou, cara, você antecipou, é colocar jogador que é crescente, né, cara? E às vezes o jogador que tem 30 e poucos anos, ele ainda tem a oferecer, o mercado já o desclassificou, mas eu acho que ele tem importância moral de acrescentar de alguma forma, que vai fazer com que os jogadores mais jovens eles cresçam mais alicerçados, cara. O cara que já militou, já viveu em cenários maiores, né? Eu terminei minha carreira jogando em São Carlos, no América. Pô, os caras me ouviam, na época, eles me ouviam muito mais do que o próprio técnico. Pela minha Sim. história, sabe? Por aquilo que eu tinha feito. Eu falava, meu filho, o caminho não é esse, vai se estrepar, vai ficar no caminho, né? E querendo ganhar, porque você nunca espera. A gente não perde o lado competitivo, né, Augusto? Isso não, enquanto a gente estiver vivendo dentro do futebol, não tem a menor possibilidade da gente falar, não, perdeu esse, ganhou outro. Não é, está na nossa natureza. A gente às vezes se conforma mais rápido, mas a gente não aceita, né? A gente quer as coisas andando bem. Então tem todo esse processo que eu acho que gradativamente a federação, as pessoas que têm interesse no futebol de São Paulo, né, porque aqui é onde a gente está vivendo, dá importância para esse aspecto humano que muita gente experiente, né, pode acrescentar, e não você trazer o cara que de repente busca, coleciona fracassos na carreira a nível de oportunidades, e ele chega num time como você aí, em vez dele ser com 22, 23 anos, em vez dele ser a referência, ele está muito mais desestimulando o garoto, não joga, não sei o que tem, porque alguma coisa ocorreu para esses caras ficarem no meio do caminho. E às vezes não foi a capacidade dele, foi o comportamento que ele teve ou que alguém teve com ele, né? Esse é um processo que é muito pouco considerado, e eu acho que o futebol precisa dar importância a isso, na pessoa, porque não é muita gente decente no futebol, como a gente disse no início. E às vezes O futebol se descarta muito fácil, né, Sérgio? Se Poxa, descarta cara, pessoas muito fácil, né? e por conveniência, e às vezes é porque o caráter de quem está mandando, comandando, investindo, não é aquele. Ele quer o vigarista, ele quer o oportuno, né? Como a gente está, eu não sei se você está acompanhando aí, eu já vi alguma denúncia, a gente chegou a comentar também um tempo atrás, de bolsa de aposta. Tem um jogo na 3 subjúdice. Cara, Barretos. Eu vi os lances do jogo. Estranho, né? Bem esquisito, né? Eu não vou dizer nada, porque depois vão dizer que. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que vai se chegar a alguma coisa, mas vai se culpabilizar um jogador necessitado. Eu também discordo. Eu acho que o cara que se vende por 100 mil, por 200, ele é do mesmo jeito. Ele não tem caráter. Lógico. Agora, a necessidade faz a oportunidade. Você tem clubes de futebol hoje fazendo o cara jogar futebol em troca de almoço e janta, e o cara que quer ganhar $1 milhão na aposta, ele está usando essas pessoas para atingir o que ele quer. E não está se dando importância para isso, cara. E não está se tendo relevância. Então, aí fica você, Augusto, cercando todo dia, observando, ligando para as pessoas, para ver quem você está trazendo, para ver se essa pessoa que você está ajudando, dando oportunidade, não vai ser a pessoa que, na hora que você precisar do resultado para subir o time de divisão, vai chegar para um companheiro dele e falar, meu,
esse clube aqui não dá o que a gente quer, eu tenho uma condição boa aí que, se a gente fizer isso aqui, nós vamos ganhar 100 mil. Cara, se você escolheu mal, você está correndo risco, cara, né? Tá ferrado, você tá ferrado, E, saiu agora a notícia hoje, você chegou a ver do atleta do Paulista de Jundiaí que fez a denúncia? Não foi, é outro. Hoje saiu. Então. Hoje saiu o atleta do Paulista de Jundiaí, esse teve a hombridade de denunciar. Fez o boletim de ocorrência do cara que veio atrás dele, saiu hoje a notícia. Que bom. Ótimo. E que chegue, né? Porque assim, a gente tem muita gente atrás, cara. Tem muita gente no futebol de São Paulo incomodado e preocupado com isso, né? Pessoal do sindicato, eu tenho conversado com algumas pessoas, o Mauro, os caras estão muito incomodados. E, pô, eu torço para que essas pessoas fiquem no caminho, cara. Porque, de uma certa forma, a possibilidade desses caras terem sucesso no que eles estão fazendo, na atual estrutura que o futebol oferece, é muito grande, cara. É muito grande. Não, com certeza. E tá muito próximo, viu, Sérgio? A gente acha que não, a gente acha que essas coisas não acontecem com a gente. Já tiveram casos, quando eu estava no Mato Grosso, quando estava no Operário de Várzea Grande, procuraram os atletas, procuraram quando eu estava no Independente de Limeira, teve casos assim bem próximos mesmo, né? E para um cara fraco, assim, um cara que não tem estrutura, que não tem ele não tem orientação certa, né? Tem clubes que não se preocupam com isso, tem clubes que não se ligam para isso, né? Nós já marcamos essa parte dos atletas experientes, nós não podemos ter jogando, mas nós já marcamos aí para esse ano lá. Vai lá o Alex Silva, Pirulito, fazer palestra pra gente, conversar com nossos garotos, que ele também teve um momento da carreira dele que ele se perdeu, que ele deixou ficar deslumbrado. Vai passar essa parte. O Mauro vai lá também, o Mauro do sindicato que nós estamos falando aqui. Vai o Tito, o árbitro, o Vinícius, lá da primeira divisão, o árbitro lá de Guaratinguetá, vai lá. Ele jogou, e eu quero mais. O Vinícius jogou. Jogou. Foi atleta também. Foi mais ou menos. Não deu certo, virou árbitro. Mas é muito bom árbitro. É muito bom árbitro e você escolheu boas pessoas, cara. O Pirulito, eu dirigi o Pirulito no Rio Claro e ele sentou. Um dia nós sentamos para ele. Ele contou mais ou menos, cara. E aí, o cara que tem dignidade, você percebe que ele em momento algum, transferiu para alguém. Ele falou assim, foram as minhas escolhas, os meus erros, mas assim... E, pô, um cara legal, vai acrescentar. E tem história, jogador de futebol, a molecada vai dar importância. Se eles baterem lá aí eles usam muito o celular, né? Procura lá saber quem foi, senão eles vão dar relevância. Cara, bem sucedido. Referência. Sim, campeão brasileiro pelo São Paulo. O cara foi ídolo no São Paulo. Nele. O dia que você tiver, sim. Dá um abração nele, cara que eu gosto. Falando em abraço, Sérgio, na terça-feira eu fiz a live, o bate-papo foi com o Dorival Júnior. Ele te mandou um grande abraço também, falou que jogou numa seleção paulista com você, um cara espetacular. E ele fez um comentário comigo, Sérgio, que eu achei muito interessante, ver se você concorda. Ele falou para mim assim, Augusto, hoje a Série A do Campeonato Brasileiro, 40% dos atletas que estão na Série A não tem a mínima condição, tinha que estar numa Série B, no máximo uma Série B. 40% da Série B tinha que estar numa Série C. Ele falou, por isso que o nível, mais ou menos, do futebol tá... Você concorda com essa afirmação dele? Concordo. Concordo por uma razão. E aí eu vou entrar também na minha área. A gente está falando de dirigente, né, de cursos, de uma série de coisas. Hoje em dia, a qualificação, capacidade, Augusto, era irrelevante, cara. E aí ecoa no produto final. Não tem como você fugir disso. Que nem, eu vejo assim, você põe em certos lugares, em certos clubes, é só negociata, é só favor, e aí você não tem boa formação, você não tem exemplo. A gente falou disso o tempo todo agora do teu time. Você não tem referência. Cara, os caras seguem aquilo que é mostrado para ele. E o mundo, hoje, se ele não procurar e não dar importância, é o que vai oferecer. Então eu concordo com isso. A formação é muito mal feita, porque são incapazes as pessoas que estão fazendo isso. Não é responsabilidade do jogador. Porque o jogador ali, às vezes o pai, eles são vítimas de incompetentes, de oportunistas, de malandros, né? E às vezes o próprio clube, por uma questão ou outra, né? Aí existe o lado também, às vezes é para ganhar uma eleição. Se eu ganhar a eleição, eu ponho o cara para trabalhar na... Porra, tá dando um tiro na cabeça e prejudicando um contexto muito grande, que acaba sendo esse produto final. Concordo com o Júnior, cara. Chama ele de Júnior, tá, cara? Dorival. Sim. E aí,
Eu acho que ele tem todo... Na época que jogava, ele era o Júnior, né? Pô, fala para ele que eu mandava nele. Eu era o cara, ele era... Ele, o Mancini, a gente jogou junto, cara. Tem um pessoal bacana aí que se incomoda com isso, tá? Que se preocupa com isso. Mas existe uma grande maioria que não tem capacidade e que, infelizmente, eles desenham o lado conveniente. O lado conveniente é dever favor, é se sujeitar, e aí você bate num dado momento na formação. Você vê jogador que não tem facilidade, eles não são ambidestros, não tem bom cabeceio, não tem tempo de bola. Eu dirigi jogador na Série B do Brasileiro, Augusto, e aí, não vou dizer o nome, é chato, Sim. mas eu, cara, primeiro assim, a cultura, né? A gente costuma dizer, e eu defendo isso, que hoje o jogador, obrigatoriamente, ele deveria ter mais formação. Ele tem menos formação e são menos personalizados. Porque antigamente não tinha muita qualificação. A formação escolar, ela era muito precária para o jogador. Porque ele não tinha muito interesse, os clubes também não tinham essa preocupação. Hoje existem clubes que fazem isso, né? Então, isso, cara, quando você chega no jogo, eu gosto de um cara de instrução, um cara que me pergunta o que eu quero que ele faça. Eu não quero que aquele cara faça o que eu estou mandando porque eu estou mandando e pronto, acabou. Isso ainda acontece. Claro. Muito. Então, que se você não tem um processo... Que te mostrem um outro lado, né? Que te mostrem um outro lado, né? Que fala alguma coisa que você não esteja vendo. Se você não tem um trabalho de formação legal, cara, é fatal que você chega lá na frente, ou você recebe o cara totalmente desqualificado. E aí, a gente começa a falar, pô, e é um negócio absurdo, cara. Você pede pro cara fazer a marcação, você fala assim, ó, você fecha... Cara, eu vou contar essa. Olha só, eu fui jogar Campeonato Brasileiro, Série B. Em dado momento, no jogo, eu vi... Porra, eu chamei um atleta para entrar no campo. Tudo gente conhecida, tá, cara? De cara que já jogou em alto rendimento. E não é culpa dele só, também dele, mas não só. Aí eu falei, fecha, faz a diagonal. Entra, abre bem nas extremas e entra diagonal porque a zaga é lenta. E eu tinha um meia, eu falei, cara, o meia vai enxergar você. Pode ficar sossegado que você vai te achar. Vai bater na cara do gol. Entendeu? Professor, entendi, joia. Beleza. Então tá. Começa o jogo. Começa o segundo tempo. Cara, e nada. Aí, o meia desgastou, troquei o meia. Chamei o meia, falei, filho, vem cá. Ó, chega nele e fala, abre a extrema, abre diagonal e você vai jogar a bola para ele, tá bom? Né? Para resumir, né? A gente usa o linguajar deles, né? Entre claro. Linhas, eles gostam de conversa, que não leva a nada, mas eles gostam. Aí ele... E nada. Aí chegou no jogo, cara, a gente conseguiu o resultado. Chegou no dia seguinte, tava todo mundo rindo. Primeiro um cara falou, pô, o professor aí fala umas palavras aí que ninguém entende, né? E eu costumo traduzir, tá? Hoje essa situação me obrigou, às vezes, quando eu digo alguma coisa que foge do que eu acho que eles possam entender, eu traduzo, que é para não ter dúvida. E rindo, sim. Aí, resumindo... Às vezes até desenha, né, Sérgio? Resumindo, olha só, é triste, mas é fato, cara. Aí resumindo, o rapaz que entrou perguntou pro meia o que era a diagonal. Ou seja, ele jogou sabendo que não era diagonal. E aí o meia que entrou chegou para ele e falou assim, eu não sei, deve ser aqui não. Nenhum dos dois sabia. Nenhum dos dois. Cara, e aí tinha um atleta no clube rindo, contando isso. Eu falei, cara, a partir de hoje, o linguajar é o goleirão. Vamos embora, vou traduzir. Mas para você ver como que é triste o cenário. E aí o cara chega para jogar. E aí entra os dificultadores. Entra o cara para jogar no mundo do tamanho que é o futebol, super bem pago, né? Porque os caras que jogam nas divisões maiores o cara não sabe escrever o nome, o cara não interpreta nada, o cara não tem boa formação técnica. Então, aí vai o Dorival, chega o Dorival com os esquemas tudo pronto para armar, ele tem que traduzir para o cara qual que é a língua portuguesa, pô. O cara não sabe. E aí, perde 2 jogos, sabe o que esse cara vai falar? Porque esses jogadores não têm personalidade para te defender. Aí o cara vai falar assim, não, o Dorival tá certo e eu me equivoquei.
Ele vai chegar e falar assim, o treinador não me explicou. Cara, eles vão desenhar, eles vão dizer o que a conveniência quer Vão que tirar eles o deles da pensem. reta, claro. E normalmente a conveniência não presta. São oportunistas, são malandros, que acrescentam pouco. Mas esses caras estão infestados, cara. Eles têm muito poder nos clubes, tá? Talvez até pela forma amadora que nós temos nos nossos dirigentes de futebol, né? Às vezes Sim. o cara tem prestígio, é vaidoso, mas ele não sabe nada. Ele quer estar lá para dar entrevista. E aí, cara, vem as consequências no resultado. O resultado é o jogador, é o treinador, é o preparador físico que não é bom, é o gerente que contratou errado. Não, ninguém serve. Só que quem escolheu tudo isso foi o cara que está lá, cara, que foi colocado para ter uma função do qual a torcida tem uma baita expectativa, né? E você vê o torcedor aí. Eu vejo o cara chorando, cara. Eu me divirto com isso, tá? Às vezes. Eu vejo, às vezes, um cara de um sentimento. Pô, isso é uma coisa que eu dou importância, até porque eu passei por muito clube de sentimento aguçado, né? Ponte Preta, os negócios que, porra, o cara chora. E isso, de uma certa forma, criou, além das pessoas que estiveram perto de mim e que me agregaram muito, cara, eu dou muita importância pro cara que gosta do time, Alberto. Mas o cara tá lá na chuva, no sol, eu dou muita importância para essas pessoas, cara, porque às vezes é tudo que ele tem de alegria na vida. E aí você pega É. esses comédia que estão no futebol aí, que não estão nem aí, porque eles dizem uma coisa, eu particularmente não acredito. Eu vejo a nossa seleção jogar, cara, eu vou ver o jogo eu vejo a entrevista dos caras, ou eu mudo de canal ou eu começo a rir, porque o cara não me convence, Augusto. Eu não acredito no que ele está falando. A E gente aí, que por vive aquilo conveniência, diariamente sabe, né, que não. a própria emissora, porque às vezes tem interesse, pega um idiota desse e usa, né? Porra, o cara lá, fera, fala a hora que o cara quer, fala o que o cara quer. E, cara, e aí você despersonaliza, aí você faz o cara chegar na hora e não acontecer nada, aí o cara quer que você dê uma declaração, o cara vai lá dar a declaração. Mas quando você precisar de tudo aquilo que talvez eu e você esteja dando importância, o cara não tem conteúdo nenhum para oferecer. Ele não tem preparação nenhuma para oferecer. E Agora, nem exemplo ele consegue é, dar, de exemplo de vida, né? Nem atitudes ele consegue referenciar a vida dele, né? então, felizes somos É. nós quando a gente tem a cascudinha para trabalhar, a gente sabe lidar com isso e tirar o melhor possível. E quando a gente tiver numa coisa legal, detectar logo isso. Cara, eu não preciso de mais do que 10 dias para saber com o que eu estou lidando, cara. Eu não preciso. O futebol, a cultura do futebol, não que eu seja Einstein, mas a Uhum. cultura do futebol me dá uma plena convicção de que basta algumas palavras, algumas atitudes ou um olhar para dizer com quem eu estou lidando. Porque o meu é o mesmo. Eu vou dizer para o cara, eu vou estar com você agora, no empate, na derrota e o tempo inteiro. Desde que seja recíproco. Deixou de ser recíproco, eu não quero mais trabalhar. Eu não vou também ficar brigando. Cara, clube, esse cara não tem o perfil que vocês querem. Não é o Sérgio. Porque o Sérgio Uhum. passa. O Sérgio vai embora. O que vai ficar aqui é minha lembrança, minha história. E se eu deixar um legado legal em cima disso e conquistas, melhor ainda. Mas se eu detectar que o cara não acrescenta, eu não espero 10 dias. Cilinho me falou isso uma vez. Cilinho me falou isso lá atrás. Sérgio, um dia vai cair para você alguma coisa e que se fosse tão bom, te vendia, não te dava. Mas, mas quando você tiver perto de você alguém que você acha que não vai acrescentar, tire. Não importe as consequências, porque se forem a médio e longo prazo, é para você. Se for curta, vai ser para a entidade. E para médio e longo é para você, porque é você que foi conivente com isso tudo. Você permitiu isso. Então tira. Não é, O tira. mais rápido possível, né? É. O mais não aposte, né? Então as escolhas são boas quando a gente faz. E quando eu chego num lugar que já está tudo funcionando, se eu perceber que alguma coisa não está andando bem, aí eu não tenho consciência para me omitir. Eu vou dizer, cara, o cara é bom, às vezes o cara tem boa índole, né? O cara está se apegando no emprego e o que eu quero dele, ele não vai ter caráter, não vai ter atitude para oferecer. Então é melhor pôr uma base. Pôr um molequinho sonhando lá embaixo, mordendo a orelha dos caras, que vai funcionar. Ou vamos contratar alguém que dê o que vocês querem. Vocês querem o campeonato?
Então vamos atrás de alguém que possa nos dar o campeonato e criar, de repente, uma identidade no clube, né? Porque eu entendo que o clube precisa negociar jogadores, os menores principalmente. Mas então vamos formar a pedra bruta, a pedra boa. Eu ajudo a lapidar isso, cara. Eu aprendi com muita gente boa na minha vida, então não tem muito segredo, não. Vamos lapidar essa pedra aí, que esse cara pode dar o que vocês querem. Mas talvez agora não. Talvez agora a gente precise de alguém mais pronto para levar o time aonde você vai usar esse cara depois como uma visibilidade maior, né? O jovem vai estar aprendendo com referência, a gente volta naquilo que eu te disse do teu time com jogadores exemplos. Esses caras vão personalizar tudo aquilo que talvez eu e você não consiga, que é vestiário, que é dia a dia, que é conversa, né? E que os clubes, as pessoas não dão relevância porque eles querem vender o jogador que não é jogador, né? Os caras querem passar a perna em alguém e na maioria das vezes hoje os caras estão sendo bem sucedidos para bater onde o Dorival falou. Tem cara que bate lá na primeira divisão e o cara não sabe fazer um passe. Mas a forma com que ele chegou lá, na maioria das vezes, foi via corrupção. Foi via... Infelizmente, cara, me dói no coração falar isso. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta e que ainda, talvez não tenha independência para dizer. Mas eu não tenho independência para dizer. Eu tenho formação para dizer. A independência financeira talvez eu não tenha. Mas a moral eu tenho. Eu tenho porque eu aprendi com muita gente boa, Augusto. Eu tive muita gente boa do meu lado, cara. Então eu sei escolher aonde eu quero seguir. Eu erro pouco. Eu erro pouco nisso, cara. Perfeito, Sérgio. E isso entra assim, uma coisa assim que na minha cabeça muitas vezes não entra, Sérgio, o espaço que essas pessoas continuam tendo, né? Nessa primeira divisão, não estamos falando só de atletas, não, estamos falando de dirigentes, de treinadores, porque gente ruim tem em todos os lados, né, em todos os cantos, né? Em todos os segmentos. O que leva um dirigente a contratar uma pessoa que ela fez mal para A, B, C e D? Por que ela acha que no E ela vai mudar? Porque quando você contrata essa pessoa para o seu clube, se ela fez isso em 4 clubes, em 3 clubes diferentes, porque, o que te leva a crer que no seu vai ser diferente? E muita gente vai tendo esse espaço, né? E tirando espaços de pessoas que podiam ter transformado o futebol numa coisa bem mais legal, uma coisa bem mais honesta, uma coisa bem mais né, atrativa no Brasil. A gente se perde muito tempo, a gente insistindo com pessoas que já tiveram 300 oportunidades e só foram negativas. Concordo com você plenamente, mas esse perfil de gente se adequa, cara. Eles se atraem, meu. Eles se atraem. Eu estou vendo que algumas pessoas estão comentando, mas eu preciso pôr óculos para ler, viu, Augusto? Se você quiser. Tá. Deve ter alguns amigos meus, algumas pessoas aí, cara. Porque os amigos gostam de... Com certeza. Então, Marcos Martins, Rivaldo Filó, tem o Renato Gatti, Thiago Silva. Rivaldo Fidiol, foi goleiro do Jabuca, meu amigo, aí tá vendo? Um abraço, viu, Fidiol? Fidiol é justamente por ter sido Fidiol goleiro do River, do Flamengo, que você deve lembrar. Com certeza. Pessoas boas, tá? Já teve na imprensa, na verdade é cronista esportivo. Legal. Sérgio, vai cortar, você volta comigo para mais um pouquinho? Claro, poxa. Já estamos voltando, pessoal. Já estamos voltando já. O papo tá bom demais.